Vamos falar hoje sobre um assunto que mexe muito com as pessoas, que é a tontura, a labirintite. E tem muitas causas de labirintite, né, gente? A gente sabe que tem muita coisa aí no mundo da labirintite que são mais de 200 causas para tontura. Nem todas são labirintite. Tem muita gente que pode ficar tonto exclusivamente porque está fazendo uma dieta. Aí começa a comer menos carboidratos, há uma alteração no metabolismo e aí sente tontura. Então, isso aí não é labirintite, porque o labirinto da gente é um órgão que existe aqui dentro do ouvido, no ouvido interno, que é responsável pelo equilíbrio do corpo da gente. É ele que manda informações para o cérebro de se a gente está deitado, se a gente está em pé, se a gente está rodando a cabeça. E quando esse órgão está inflamado, geralmente isso acontece quando você tem um problema no ouvido interno. Você pode ter uma infecção, uma otite, e essa otite inflamar a região do labirinto também. E aí, quando acontece isso, você vai ter um labirinto inflamado, e aí as informações que ele vai dar para o cérebro vão ser meio conturbadas. E aí você pode ter uma sensação de que você está meio fora do corpo, está meio flutuando no ar, uma sensação de que, de que as coisas estão girando. Mas antes de tudo, vamos diferenciar dois sintomas aqui. Um dos sintomas é tontura e o outro é vertigem. Há uma diferença. Tontura é quando você sente a sua cabeça meio que fora do ar, meio que cambaleando no ar, ou então meio tonta. Você está tonto, o seu corpo está se movimentando para você, mesmo sem estar. E a vertigem é diferente. Vertigem é quando você vê o mundo girar ao seu redor. Então você fica como se você estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa. É o que muita gente assim descreve. E tem gente que tem tontura quando olha para cima, quando olha de lado, quando olha para baixo, que é a vertigem paroxística posicional ou vertigem posicional paroxística benigna, que é muito comum. Então, para a gente fazer realmente um bom diagnóstico de labirintite, a gente tem que saber o que é que a pessoa tem realmente. Porque muitas vezes você tem uma tontura ou uma vertigem porque o labirinto está inflamado, porque tem uma infecção no ouvido. Aí tem que tratar o ouvido. Muitas vezes você está cheio de toxinas. O teu corpo está muito intoxicado e essas toxinas, elas excitam as células do ouvido interno e do labirinto, provocando a sensação de tontura também. Você pode estar tonto porque você está com uma baixa de glicose. A glicose baixa, as células do labirinto vão perceber e vai dar uma sensação de tontura. Você pode estar com uma tontura se a glicose estiver alta. A glicose muito alta pode dar tontura. Uma pressão alta pode dar tontura. Uma pressão baixa pode dar tontura. Então, são muitas causas. E a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial aí bem direitinho para saber se é uma labirintite por um problema de infecção ou inflamação, se é uma vertigem por conta dos cristais que se deslocam. Veja só, dentro do labirinto da gente existem cristais. E esses cristais, eles são deslocados de uma forma anormal para dentro de uns canaizinhos que tem, que são os canais semicirculares. Tem o anterior, o posterior e o horizontal. Tem o vertical, o posterior e o horizontal. Se esses cristais estiverem dentro desses canais, a pessoa, quando movimenta a cabeça, sente a tontura. Às vezes, quando levanta a cabeça, quando abaixa, ou quando deita de um lado da cama e sente o mundo girar. Isso é a vertigem paroxística posicional benigna. É uma das causas de tontura, mas tem muitas causas de tontura. Mas, de fato, o que a gente tem que fazer é evitar que determinadas substâncias tóxicas prejudiquem o labirinto, seja qual for a causa da labirintite. Ora, a labirintite ela tem muitas causas, são mais de 200. Mas se você quiser cuidar do seu labirinto, tem que evitar alguns alimentos, principalmente se o seu labirinto é mais sensível do que das outras pessoas. Tem pessoas que têm muita sensibilidade, que vão num carro, por exemplo, fazer uma viagem e já tem que tomar um medicamento para o labirinto, porque já vai sentir tontura. Tem gente que não consegue ler no carro. Então, tem gente que não consegue fazer aquelas esteiras de exercício físico, de ginástica, não consegue fazer, porque quando começa a fazer a esteira tem uma tontura.
Então tem pessoas que têm um labirinto mais sensível. E as pessoas que costumam ter labirintite ou problemas de tontura precisam com certeza cuidar desses alimentos aqui que não devem ser consumidos, tá? Vamos lá. Quais são os alimentos? A lista são 1, 2, 3, 4, 5, são 6. São 6 tipos de alimentos que devem ser evitados por quem tem constantemente uma sensibilidade maior do labirinto. Em primeiro lugar, parar de comer alimentos ricos em açúcar branco refinado. É o que eu falo sempre aqui no canal. Não é só por causa do labirinto. Mas o açúcar em excesso, ele agride as células do labirinto, que são muito sensíveis. Inflama o labirinto, provocando tontura. O açúcar branco refinado, como eu falei para vocês aqui, ele é uma toxina. Ele não é um alimento. Ele é uma substância fabricada pela indústria alimentícia. Então, ele não é alimento. Ele não existe na natureza açúcar branco. O açúcar branco, quando entra no corpo da gente, ele agride as células e os tecidos e os órgãos. E ela vai, esse açúcar em excesso, ele vai agredir o labirinto, fazendo o labirinto ficar inflamado mais facilmente. Então tem que tirar o açúcar branco refinado, que está presente aí nos refrigerantes, nas comidas industrializadas, é presente nos sorvetes. Essa parte aí é horrível. A parte do sorvete é horrível. Mas tem aí a ver com sorvete. Tem que tirar esse negócio. O alimento o sorvete como é que chama? É algo muito gostoso, muito saboroso. Eu adoro sorvete, mas eu não consumo sorvete. Porque o que eu coloco para dentro do meu corpo, eu não me guio pelo sabor e pelo prazer que me dá, não. Eu me guio por se é bom ou ruim. Essa é a diferença, tá? Isso é a consciência alimentar que eu tenho. Então, se eu vou escolher comer alguma coisa, eu seleciono aquilo que entra no meu corpo. Se eu vou comer alguma coisa, eu não vou comer porque é gostoso. Porque se eu fosse comer porque é gostoso, eu tomava todo dia sorvete, pizza e batata frita. Então, eu não como nenhum desses 3 alimentos. Porque o meu guia não é se é saboroso ou não. O meu guia é, isso faz bem para mim? Se fizer bem para mim, aí eu consumo, tá? Bem, exatamente como a Anitta Camargo está dizendo aí, Deus não faz um pé de açúcar sequer. Bem, então, o açúcar tem que ser retirado. Segundo tipo de alimento que tem que ser retirado é o glúten. É como eu falo aqui sempre no canal, o glúten é a proteína do trigo. Então ela está presente na farinha de trigo. Seja ela a farinha de trigo branca ou a farinha de trigo integral. A integral tem até mais glúten. Então, essa história de que porque a integral é mais natural e é melhor e faz bem para a saúde, eu já saí dessa há muitos anos, há décadas já, porque isso é uma roubada. Tá? É pior ainda. O pão integral é pior do que um pão branco. Se o pão branco tem muitos malefícios, o pão integral vai ter esses malefícios multiplicados. O pão contém glúten e o glúten do trigo hoje mais moderno, que é um trigo geneticamente modificado, ele tem 400 vezes mais glúten do que o glúten dos antepassados da gente, de 100, 200 anos atrás. Portanto, esse glúten é uma toxina, como eu falei para vocês já aqui muito no canal. O glúten é uma toxina que atua agredindo as células, como toda toxina, agredindo os tecidos e vai também agredir as delicadas células do labirinto. O trigo faz isso. Então, tirar o glúten é outra coisa que vai melhorar muito as tuas tonturas aí. E as massas em geral que são feitas com glúten. Macarrão, pão. A boa notícia disso, pizza. A boa notícia disso é que você pode fazer um pão sem glúten. Tem muita receita aí na internet. Você pode comprar também, tem muito lugar que vende já. Você pode fazer uma bolacha sem glúten, um biscoito sem glúten. Você pode ter o mesmo prazer que você teria sem comer glúten. Tem pães sem glúten deliciosos. Com até a massa integral também. Né? Você tem o macarrão sem glúten, que é igual ao macarrão com glúten. É igual. Coma o macarrão sem glúten que você vai ver. Então não tem por que comer glúten. E o glúten é um veneno, você sabe, isso é uma toxina que vai atacar o teu labirinto e vai provocar tontura. Terceiro tipo de alimento, esse aí muita gente não vai gostar, eu sei. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas é o café. A cafeína é também uma toxina que vai agredir exatamente as células do labirinto.
Portanto, evite cafeína. A cafeína é um tóxico também. Inclusive viciante, ele vicia a pessoa, né? Outras bebidas estimulantes também, tá? Como, por exemplo, Guaraná em pó também não é legal. Infelizmente, vocês que são gaúchos, que estão me escutando, sei que vocês gostam muito, mas o chimarrão, porque ele contém cafeína, tá? O chá preto, o chá verde. Então, esses alimentos vão realmente conter a cafeína, e a cafeína, ela não é lá muito boa para a saúde, não, tá? Terceiro tipo de alimento. O quarto tipo de alimento, o sal refinado. Porque ele prejudica todo o corpo. Gente, vocês já trocaram sal da casa de vocês? Esse é um dos primeiros grandes passos para você melhorar a tua saúde. Enquanto você estiver consumindo sal refinado, você está arruinando tua saúde. Saiba disso. Porque o sal refinado, ele é somente cloreto de sódio. Ele vai calcificar a artéria, ajudar a calcificar, né? Ele vai atuar aumentando a pressão arterial. O sal refinado aumenta a pressão mesmo. O sal marinho, o sal integral, a flor de sal, não. O sal do Himalaia não vão aumentar a pressão, porque não é somente cloreto de sódio que tem ali. Tem também magnésio, que ajuda a baixar a pressão. Então você tem que levar isso em consideração aí. O sal refinado é uma coisa, o sal natural é outra. Assim como o açúcar mascavo é uma coisa e o açúcar refinado é outra. Quando a indústria entra dentro e modifica o alimento, aí você estraga tudo, né? Então, sal refinado é um veneno, ele piora a circulação. E aí, tudo que piora a circulação para o labirinto, porque as células são muito sensíveis à falta de oxigênio, à falta de glicose, tudo que prejudica a circulação para o cérebro, que o sal faz isso, prejudica o labirinto, tá? E vai gerar tonturas, vai piorar as tonturas que você já tem. Outro veneno desgraçado que, graças a Deus, eu tirei da minha vida são as frituras. Principalmente quando frita muito tempo no óleo refinado, esses óleos que tem no supermercado, ou então margarina, quando você frita por muito tempo com uma temperatura muito alta. As frituras são alimentos potencialmente inflamatórios, e tudo aquilo que inflama o corpo dá tontura. Assim como eu disse a vocês, se o labirinto inflamar, tontura. Porque você vai hiperexcitar esse órgão, ele vai mandar informações muito fortes para o cérebro, e o cérebro fica sentindo aquilo como uma tontura. Portanto, fritura tem que ser evitado por quem tem labirintite. E para terminar, essas sugestões são seis alimentos que você não pode comer de jeito nenhum. As carnes processadas. Essas carnes processadas que tem de qualquer tipo que você compra aí, industrializada, seja de frango, de peru, chester, carnes congeladas, feitas assim com muito nitrato dentro, aquelas carnes em conserva. Tudo isso, gente, é terrível para a saúde, você sabe disso. Isso vai prejudicar o labirinto também. Porque as toxinas que existem nessas carnes vão chegar através da corrente sanguínea e vão atacar o pobrezinho do labirinto, que é muito sensível, como eu falei para vocês. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta, quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como
para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar. Em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação? Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer 2 ervas medicinais maravilhosas, 2 plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.